E aí, pessoal do YouTube? Beleza? Hoje eu trouxe pra vocês o filme O Fantástico Senhor Raposo. O roteiro desse filme foi escrito por Noah Baumbach e Wes Anderson. E ele é baseado no livro de Roald Dahl. Ele foi lançado mundialmente em outubro de 2009 e aqui no Brasil chegou pra gente um pouquinho depois, em dezembro de 2009. E a história desse filme é basicamente a seguinte. O Sr. Raposo, a Sra. Raposo e seu filho vão morar em uma árvore no topo de uma colina. Há muito tempo atrás, o Sr. Raposo prometeu para a esposa dele que ele ia deixar a vida de ladrão de galinhas, já que ela estava grávida. Só que a proximidade da casa nova com as fazendas Boggs, Bunce e Bean fazem com que ele volte à antiga vida, claro, às escondidas dela. O problema é que os três fazendeiros logo descobrem que eles estão sendo roubados e se preparam para capturá-lo. E bom, vamos direto para a apresentação dos personagens, não é mesmo? Para ninguém ficar perdido quando eu estiver contando a história completa desse filme. E a gente começa com, claro, o Sr. Raposo. Ele é extremamente esperto, sofisticado e charmoso. Costumava roubar galinhas para viver. Mas, por causa da gravidez da sua esposa, Felicity, ele se tornou colunista em um jornal local. E claro, falando nela, Felicity Raposo. É compreensiva, carinhosa e muito sábia. Na maior parte do tempo, ela age como voz da razão para o seu marido, na tentativa de fazê-lo pensar nas consequências das suas ações arriscadas. Ela passa a maior parte do tempo cuidando da casa e do seu filho, mas também trabalha como pintora de paisagens. Ash Raposo. Ele é o filho do senhor e da senhora Raposo. Ele exibe uma personalidade melancólica e excêntrica, enquanto luta para tentar imitar o pai dele, mas falha repetidamente. Christopherson é muito calmo, bem educado e autocontrolado. Ele é muito atencioso e procura não entrar em conflitos, a menos que alguém seja ofendido. Ele é muito leal a seus amigos e familiares. Além disso, ele gosta de meditar e sabe karatê. E agora vamos para um pouquinho assustador. O rato. Parece ser um antigo rival do Sr. Raposo. Usando seu posto de segurança do porão de cidra do Bean, ele rouba garrafas para alimentar o seu vício alcoólico. Ele sempre carrega um canivete brilhante consigo. E assim como o Sr. Raposo, ele tem a sua própria marca registrada: estalar os dedos. Kyle é o zelador da casa onde o Sr. Raposo e sua família moram. É um pouco lento de raciocínio e se assusta com muita facilidade. Não possui qualquer habilidade especial, mas ele é muito bondoso e confiável. E agora, os nossos três vilões principais: Boggs, Bunce e Bean. Eles são nada mais, nada menos que os proprietários das três fazendas vizinhas ao Sr. Raposo. Eu não vou dizer muito agora, porque o próprio filme faz uma apresentação incrível sobre eles, então eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas o que vocês têm que se lembrar é que os três são igualmente e altamente maléficos. Bom, todos os personagens importantes foram apresentados, então bora pra história do filme. Tudo começa com o Sr. Raposo no topo de uma colina. Ele parece estar esperando por alguém debaixo de uma macieira. Logo, uma raposa sobe o morro e os dois têm uma pequena conversa. Depois desse diálogo, os dois descem a colina juntos, e é aí que a gente percebe que na verdade eles são um casal. Eles vão até uma fazenda de borrachos no pé da colina e se preparam para entrar no local e roubar algumas aves. O que é um borracho? Você sabe o que é um borracho? É um tipo de pombo, eu acho. Vamos pelo buraco sob a cerca do cavalo ou por cima pela trilha da rédea? A Sra. Raposo parece um pouco relutante sobre isso, mas aceita mesmo assim. E eles vão até que bem. Só que o Sr. Raposo acaba se distraindo com o mecanismo de uma armadilha e faz com que os dois fiquem presos. E percebendo a gravidade daquela situação, a Sra. Raposo decide revelar que está grávida e pede que o marido mude de emprego. 2 anos depois, equivalente a 12 anos de raposa, nós somos apresentados à toca onde o Sr. Raposo vive com a sua família. E assim como ele prometeu para a esposa, ele se tornou um colunista de jornal. Durante o café da manhã, enquanto lê as notícias, o Sr. Raposo se depara com o anúncio de uma árvore à venda. E com a justificativa de não querer mais se sentir pobre, ele decide ir até lá para dar uma olhada. Uma vez no local, o Sr. Raposo conversa com seu corretor. E depois de conhecer Kyle, o zelador, pela janela ele se depara com 3 grandes construções. E ao descobrir que aquelas na verdade são fazendas, ele rapidamente corre para o escritório do seu advogado para realizar a compra do imóvel. Durante a conversa com o Sr. Texugo, ele aconselha o Sr. Raposo a não comprar a árvore, devido às altas taxas de empréstimo e à periculosidade do lugar. Mas o Sr. Raposo parece firme na sua decisão.
Então, o Texugo tenta convencer ele mais uma vez, falando sobre os terríveis fazendeiros Boggs, Buns e Bean. Walter Boggs é um criador de galinhas, provavelmente o de maior sucesso no mundo. Ele pesa o mesmo que um rinoceronte jovem. Come 3 galinhas nas refeições, no café da manhã, almoço, janta e sobremesa, totalizando 12 por dia. Nathan Bunce cria pato e ganso. Ele é quase da altura de um anão barrigudo, e o queixo dele ficaria debaixo d'água no raso de qualquer piscina do planeta. Ele come roscas caseiras recheadas com patê de fígado de ganso. Franklin Bean cria peru e planta maçã. Ele desenvolveu uma espécie própria dos dois. Vive sob uma dieta líquida de cidra alcoólica forte, que ele faz das maçãs dele. É magro como um lápis, esperto como uma raposa e provavelmente o homem mais assustador vivo hoje. Mesmo assim, o raposo não desiste. E aí os dois têm uma pequena discussão. Ei! Gente, calma. Apenas compre a árvore. Tá bom. Com a árvore comprada, pouco tempo depois da mudança, Christopherson, o primo do Ash, chega de viagem. Ele vai passar um tempo na casa dos raposos até que o seu pai se recupere de uma pneumonia dupla que contraiu. Ele é muito educado, calmo e habilidoso em várias atividades que ele faz, o que deixa o Sr. Raposo impressionado e causa muita inveja no seu primo. Naquela mesma noite, na varanda, o Sr. Raposo tem uma conversa com Kyle, o zelador. Ele desabafa sobre a sua infelicidade e questiona sua existência como raposa. Apesar de que o zelador parece que não tá entendendo muito bem o que ele tá falando. Não sei do que você tá falando, mas isso parece legal. Na cena seguinte, o Kyle é levado até o escritório do Sr. Raposo. E lá, ele decide contar para o zelador sobre o seu plano de roubar galinhas na fazenda Boggs. Segundo ele, aquele seria o seu último serviço como ladrão de aves. No dia seguinte, na escola, o Ash tem outra crise de ciúmes, quando mais uma vez o Christopherson se torna o centro das atenções e recebe vários elogios da parceira dele na atividade de química. Durante a noite, o Sr. Raposo e o Kyle saem escondidos da casa, prontos para colocar o seu plano mestre em ação. Eles então descem a colina em disparada, abrem caminho por entre os campos, saltam o muro de pedra da fazenda Boggs e... Opa! Mas que coisa! De onde veio essa cerca gigante? Isso não estava no plano. O que é aquele raio ali? Cerca elétrica. Mas é claro que isso não ia parar os dois. Eles conseguem encontrar uma outra entrada, se infiltram no lugar, roubam algumas galinhas e saem como se nada tivesse acontecido. A senhora Raposo fica levemente desconfiada ao encontrar uma galinha com a etiqueta da fazenda Boggs dentro da sua despensa. Mas ela é convencida pelo seu marido de que ele a comprou no supermercado no caminho de casa. Embora isso seja um pouco suspeito. Novamente, o Sr. Raposo se prepara para descer a colina em direção à fazenda do Buns, junto com o Kyle. E mais uma vez, tudo ocorre super fácil. Enquanto isso, na escola dos garotos, Christopherson mais uma vez impressiona a todos com as suas incríveis habilidades atléticas, ferindo ainda mais o ego do Ash quando comparado com o próprio Sr. Raposo nos tempos de estudante. É chegada a hora do último roubo, na adega de cidra da fazenda Bean. Sr. Raposo e Kyle estão prestes a sair, quando são surpreendidos pelo Ash, que de alguma forma descobriu sobre o plano do pai dele e insiste para participar, porém, sem sucesso. E para piorar a situação, o Sr. Raposo faz um comentário um tanto quanto rude sobre o próprio filho. Você vai acabar me encrencando. Além disso, você é baixinho e descoordenado. 1, 2, 3. E além disso, ainda convida o Christopherson para acompanhá-lo. Uma vez na adega do Bean, o trio fica deslumbrado com a quantidade de garrafas de cidra no galpão. O Sr. Raposo comenta sobre a qualidade lendária daquela bebida, até que um familiar estalar de dedos lhe chama a atenção. E no topo de uma das prateleiras, o Sr. Raposo vê o seu velho conhecido, o rato, que a propósito tem a minha trilha sonora favorita do filme inteiro. Vocês todos estão invadindo ilegalmente. Ele diz que está trabalhando como segurança da adega do Bean em troca de cidra. E claro, se prepara para expulsar o trio. Além disso, ele tenta provocar o rival, fazendo comentários super maliciosos sobre a esposa dele. Os dois começam uma luta, até que o som da esposa do Bean abrindo a porta do depósito faz com que todos corram o mais rápido possível e procurem um lugar para se esconder. E depois de uma sequência maravilhosa da senhora Bean sendo anormalmente burra, os três finalmente conseguem escapar com 3 garrafas de cidra.
próxima cena é uma reunião de emergência entre os 3 fazendeiros. Nela, o mais esperto deles, o Bean, sugere que eles matem o Sr. Raposo naquela mesma noite. De volta à árvore do Sr. Raposo, ele, Kylie e Christopherson tentam entrar fazendo o mínimo de barulho possível. O que eles não esperavam é que a Sra. Raposo estivesse acordada. E mesmo com todas as evidências, a máscara de bandido e o cheiro da cidra, o Sr. Raposo ainda tem a cara de pau de inventar uma desculpa. Alguns minutos depois dessa conversa, o Sr. Raposo e o Kylie saem novamente, mas dessa vez eles não conseguem dar mais que alguns passos quando são surpreendidos por Boggs, Bunsey e Bean, que não hesitam em atirar neles várias vezes. Os fazendeiros falham na tentativa de matar o Sr. Raposo, mas eles conseguiram acertar uma coisa. Pegamos o rabo, mas perdemos a raposa. E é claro que eles não desistiriam fácil. Então, pouco tempo depois, com paz e picaretas, eles começam a invasão. Para tentar salvar sua família, o Sr. Raposo sugere que todos eles cavem o máximo que eles conseguem. E funciona por algum tempo. Só que ao perceberem que as raposas foram para baixo da terra, os 3 fazendeiros ficam ainda mais furiosos e decidem segui-los com tratores monstruosos, obrigando-os a descer cada vez mais. A perseguição acaba se tornando tão intensa a ponto de Boggs, Bunsey e Bean contratarem uma equipe de demolição para explodir a colina e ainda juntarem os funcionários das 3 fazendas com o objetivo de tampar qualquer saída possível e matar os animais de fome. Enquanto isso, nos túneis subterrâneos, o Sr. Raposo e sua família acabam encontrando outros animais que, por causa da destruição da floresta causada pelos fazendeiros, também ficaram presos debaixo da terra. Para resolver a situação, o Sr. Raposo propõe que eles cavem em uma direção específica, que ele mesmo apontará. E pouco tempo depois, todos os animais acabam saindo exatamente no galinheiro da fazenda Boggs. E não para por aí. Eles seguem cavando até a estufa de defumação de gansos do Buns e ainda até a adega de cidra do Bean, deixando os 3 sem nada. Ao descobrir sobre o grande roubo, Bean fica furioso a ponto de destruir as suas próprias coisas, assustando até mesmo os 2 outros fazendeiros. Até que, ao olhar para sua aparelhagem de refino de cidra, ele tem uma ideia. Enquanto isso, todos os animais estão tendo um grande banquete na mina de quartzo do Sr. Texugo. Enquanto a festa rola, o Ash tem a ideia de ir até a superfície acompanhado do Christopherson para recuperar o rabo arrancado do seu pai. Pouco tempo depois, enquanto o Sr. Raposo faz um discurso no banquete do Texugo, os animais são arrastados por um enorme e fortíssimo jato de cidra, que é tão pesado que acaba fazendo com que eles sejam arrastados até o esgoto local. E é aí que o Ash percebe que ele conseguiu voltar para o subterrâneo, mas o seu primo não. Quando finalmente se dá conta de que ele é o culpado por toda essa situação, inclusive pelo sequestro do seu sobrinho, em uma conversa particular com a Sra. Raposo, o Sr. Raposo finalmente admite para ela e para si mesmo o verdadeiro motivo dele agir como age. Acho que eu preciso que todos pensem que eu sou o máximo, entre aspas, o fantástico Sr. Raposo. Se não estiverem impressionados e surpresos, assustados comigo, eu não me sinto bem comigo mesmo. Raposas tradicionalmente gostam de cortejar o perigo, caçar presas e enganar os predadores. E é nisso que eu sou bom. Acho que no final das contas eu sou apenas... Eu sei. Somos animais selvagens. Eu acho que sempre fomos. Assumindo a responsabilidade por suas ações, o Sr. Raposo, então, decide se entregar aos fazendeiros em troca da liberdade do seu sobrinho. Se preparando para sair, em um gesto de despedida, o Sr. Raposo decide ter uma última conversa com o Ash. E pela primeira vez, ele diz o quão orgulhoso é por ter ele como filho. Com a ausência do Raposo, os outros animais decidem procurar pelo Christopherson, na esperança de que ele ainda esteja por entre os túneis. Até que eles são confrontados por ninguém mais, ninguém menos do que o rato. Ele diz que os fazendeiros querem trocar o filho pelo pai, mas ao descobrir que na verdade eles pegaram a raposa errada, imediatamente se prepara para sequestrar o Ash. Felizmente, a Sra. Raposo estava lá para defender o filho, e depois de derrubar o rato, ela recebe uma horrível, tremenda, uma monstruosa cantada. Olha só pra isso.
Você ainda é uma raposinha muito gostosa. Infelizmente, nem mesmo a senhora Raposo foi páreo pro rato, que consegue pegar o Ash e colocar dentro de uma sacola. E tá prestes a cortar o pescoço da Felicity quando... Com licença. Posso interromper? Durante a luta, o rato acaba sendo eletrocutado. Antes de morrer, porém, ele revela a localização de Christopherson e é levado pelas águas do esgoto. Uma vez sabendo onde está seu sobrinho, o Sr. Raposo decide armar um plano de resgate. Ele une as habilidades de todos os animais do grupo para que eles possam enfrentar os fazendeiros e derrotá-los de uma vez por todas. E com praticamente uma equipe de guerra montada, é hora de colocar tudo em ação. O Sr. Raposo envia uma nota respondendo à proposta de Bean. Nela, ele diz aceitar o acordo, mas tudo não passa de uma grande mentira. Porém, assim como o próprio Raposo, o fazendeiro Bean é muito esperto e já tinha um gravador preparado com a voz do Christopherson. Só que é claro que o Sr. Raposo percebeu. Caraca, muitos plot twists, só em 5 segundos de cena. O Sr. Raposo e o Sr. Texugo, então, lançam várias pinhas em chamas, como granadas, em direção a toda a cidade, colocando fogo em tudo, inclusive até no Boggs, no Buns e no Bean. Enquanto tá todo mundo distraído com o incêndio, o Sr. Raposo e o Kyle vão até a superfície e roubam um pequeno sidecar e saem em disparada em direção a um anexo da fazenda Bean, onde o rato disse que o Christopherson tá preso. Mas é claro que não ia ser tão fácil assim. Ao entrarem no Siloá, o Sr. Raposo, o Kyle e o Ash, que subiu escondido no sidecar e agora tá lá com eles, se deparam com um Beagle raivoso. E dessa vez não tem nenhum mirtilo pra distrair. Kyle e Ash sobem no telhado, enquanto o Sr. Raposo fica na parte de baixo tentando achar alguma forma de distrair o cachorro. O pequeno Raposo então passa pelas barras de proteção e consegue chegar até o seu primo, libertando-o. E pela primeira vez, os dois conseguem se dar bem. Não, por favor, me desculpa por... Ah, você quer dizer sobre antes, a desculpa que devia ter me pedido e nunca pediu. É, eu sou ranzinza e eu cuspo e eu levanto mal-humorado de manhã, mas é que eu sou... diferente, aparentemente. Mas isso não vai acontecer de novo. Me desculpe, Christopherson. Tá tudo bem mesmo. Na saída do silo, o grupo de animais se depara com uma barricada de homens armados, preparados para atirar quantas vezes forem preciso para matar. E num momento de impulso, o Ash finalmente consegue mostrar todo o seu potencial atlético, abrindo a porta do galpão e soltando o Beagle raivoso pra cima de todos os caras. Enquanto o Bean e todos os seus funcionários pegam raiva, uau! O grupo volta pro pequeno sidecar. E além de conseguirem recuperar o rabo do Sr. Raposo, eles conseguem usar uma rampa para pular para fora do anexo e assim seguirem o caminho de volta para casa. E agora vem uma das cenas mais importantes, se não a mais importante de todo o filme, a cena do lobo. Mas de onde ele veio? Ela pareceu um tanto quanto confusa pra mim no começo, mas eu vou falar dela com mais detalhes depois. 3 dias se passam depois de toda essa bagunça e a gente descobre que na verdade os animais estão tentando reconstruir as suas vidas nos esgotos abaixo da cidade. O Sr. Raposo então chama sua família pra mostrar alguma coisa que ele encontrou nos seus passeios pelos canos. Eles então seguem o Sr. Raposo até uma pequena escada que dá pra um ralo, por onde saem alguns feixes de luz. E ao abrir a portinhola, o Sr. Raposo revela que na verdade encontrou um supermercado e que a partir de agora são eles que levarão os suprimentos para todo mundo, sempre que eles precisarem. Ele então faz um último discurso, finalmente em paz consigo mesmo e com a sua família. E todos dançam em comemoração à nova vida. Porém, peraí, ainda não acabou. Conforme a nossa visão se amplia, a gente descobre que na verdade aquela rede de supermercados pertencia a ninguém mais, ninguém menos que aos fazendeiros Boggs, Buns e Bean. Eu achei esse filme uma graça, eu amei esse filme na verdade. Nossa, eu acho que ele se tornou mais um dos meus favoritos. Na verdade eu tô achando que todo filme que eu apresento aqui se torna o meu favorito. Coisa estranha, peculiar, não? Mas eu achei muito bonitinho, realmente. Eu acho que na verdade esse filme é uma mensagem sobre instinto e inteligência. Foi o que eu mais consegui perceber assistindo ele. O instinto e a inteligência são representados várias vezes e de diferentes formas durante o filme. No Sr. Raposo, por exemplo, o que se sobressai é o instinto selvagem. Ele rouba galinhas porque ele sente que precisa, tá? Sempre
caçando alguma coisa, sempre se aventurando. Já no Christopherson e no Ash, que são uma geração a mais, o que prevalece mais entre os dois é a inteligência. Na verdade, o instinto também ele é um tipo de inteligência, mas é diferente da inteligência racional. Nesses dois, a inteligência racional é o que se sobressai. Tanto até que o Christopherson, ele tem consciência do que ele tá fazendo e ele se sente mal por estar sendo desonesto. Ele medita, ele procura sempre ter um autocontrole sobre si mesmo. E claro, a cena do lobo. Como eu disse antes, essa cena me deixou um pouco intrigada quando eu assisti da primeira vez, porque eu não entendi. Eu tentei assistir e interpretar do meu próprio jeito algumas outras vezes, mas realmente estava muito difícil. Então eu assisti a um vídeo incrível do canal Olhe de Novo, analisando essa cena em específico, e eu percebi que, mais uma vez, o filme retrata o instinto e a inteligência, a dualidade entre essas duas coisas. Essa cena representa um momento em que o Sr. Raposo deixa o seu instinto de lado. Ele não abandona totalmente, porque na verdade o instinto ele é algo natural, né, de qualquer espécie. É o instinto de conservação. Ele é feito para que a nossa espécie permaneça conservada. Mas nesse momento é o momento em que o Sr. Raposo desenvolve a sua inteligência racional mais e ela consegue prevalecer sobre o instinto. O lobo representa um instinto e o Sr. Raposo a inteligência racional. Por isso ele meio que abandona, né, a sua selvageria e começa a dar mais valor à sua racionalidade. E como eu disse antes, isso não quer dizer que o instinto dele tenha simplesmente sumido. Não sumiu, ele só não precisa utilizar esse instinto para algumas situações. Isso acontece nos seres humanos também, se a gente for parar para pensar. Na nossa evolução, a gente também tinha e tem vários instintos que são instintos de conservação, mas que a gente não precisa mais utilizar. E eu acho que essa é uma lição até para nós, pra gente que tá em constante evolução, né? Começar a pensar mais e a usar mais a nossa racionalidade em vez do instinto pra nos guiar sobre certas coisas. Outra mensagem importantíssima que eu achei que o filme passa é a da responsabilidade sobre as suas ações. Eu li o livro também, do Fantástico Sr. Raposo, e essa acho que foi a principal diferença entre as duas histórias. Na história do livro do Fantástico Sr. Raposo, a responsabilidade dele não é tão evidenciada como no filme. No livro, o Sr. Raposo, ele é meio que tratado como um herói o tempo todo. Mesmo que ele tenha causado toda a cagada e ele que tenha feito tudo, os outros animais tratam ele como, nossa, porque você nos salvou. Já no filme, os animais ficam até bravos com ele. E ele é obrigado a assumir a responsabilidade e ele resolver como ele vai, acabar com essa situação perigosa que ele mesmo causou. E mais uma coisinha. Enquanto eu assistia esse filme várias vezes pra escrever essa análise, eu acabei percebendo alguns detalhes e coisinhas que eu acho interessante falar aqui. Uma delas é a forma como foi feita a dublagem. Eu pesquisei bastante sobre esse filme e eu descobri que, na verdade, a dublagem desse filme não foi feita em estúdio. Pra tornar o filme, a experiência de assistir o filme, algo mais realista, os atores de dublagem, eles foram levados realmente pro meio do mato. Quando eles tinham que cavar buracos, os atores estavam realmente cavando buracos na terra. A cena do café da manhã foi realmente gravada em uma mesa de café da manhã e eu achei isso extremamente criativo. E além disso, eu percebi uma coisa um tanto quanto irônica. Isso não é tão, tão incrível quanto essa parte sobre a dublagem ter feita em locais naturais, mas eu achei interessante também. O filho do Sr. Raposo se chama Ash. E o dublador dele é o mesmo dublador do Ash Brasil, o Ash do Pokémon. O dublador brasileiro dele é quem dubla o Ash Raposo. E eu achei isso, eu não sei, é interessante, eu só achei legal. Outra coisa que eu também achei extremamente interessante de se notar e que eu percebi depois de assistir o filme algumas vezes, é que a história, ela é contada do ponto de vista das raposas. E por isso, o filme passa na percepção de tempo deles. Por isso tudo parece passar, super rápido, porque a percepção de tempo das raposas é mais rápida do que a dos seres humanos. E a última coisa, essa eu achei incrível. Quando o Sr. Raposo tá lendo o jornal no café da manhã, as palavras, são realmente um texto, não é letra aleatória. E o texto que tá nesse jornal são os capítulos do livro O Fantástico Sr. Raposo. É a história do livro completa escrita no jornal. Eu achei isso... E bom, concluindo, O Fantástico Sr. Raposo foi um excelente filme. Eu aprendi muito e refleti muito assistindo ele, principalmente sobre o abandono dos nossos comportamentos autodestrutivos para abrir espaço para o amadurecimento. É importante que a gente perceba isso, porque
tudo tá em constante evolução e alguma hora os comportamentos autodestrutivos eles deixariam de acontecer. Então eu acho melhor que isso aconteça pela nossa consciência do que por um fator externo que faria com que a gente sofresse muito mais. E é isso. O Fantástico Senhor Raposo mostrou pra mim que todos nós podemos ser raposos fantásticos. E bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei bastante de assistir esse filme, de pesquisar sobre ele, sobre a forma como ele foi feito. E eu espero que vocês tenham mesmo apreciado essa minha pesquisa que eu fiz e que eu gravei. E é isso aí, eu já não sei mais o que falar. Essa parte eu nunca planejo o que falar, então sai desse jeito. Eu vou deixar os links para o artigo que eu li sobre a forma como o Wes Anderson adaptou o livro O Fantástico Senhor Raposo. Eu li ela para montar esse vídeo. O Fantástico Senhor Raposo tá solto por aí pelas internet. Se vocês quiserem assistir, é só pesquisar. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Tchauzinho e até a próxima!